Escolhido. Há verdades neste mundo que não podem ser ensinadas. Elas devem ser sentidas e só se revelam àqueles que finalmente estão prontos para ouvi-las. Se você está aqui agora, não é por acaso. Há uma razão pela qual você foi atraído por esta mensagem. No fundo, algo dentro de você sempre sussurrou que você é diferente. Você sentiu isso, não sentiu? Esse quieto desconforto com a multidão, mesmo quando estava rodeado de pessoas. Esse senso de chamado, mesmo que não pudesse explicar o que estava sendo chamado. Em algum lugar dentro de si, você sempre soube que caminhava por um caminho diferente. Um que nem sempre faz sentido para os outros. Isso porque você carrega algo que eles não têm. Uma energia divina, uma assinatura espiritual. Uma frequência que o marca como escolhido, mesmo que ninguém mais possa ver. O mundo não fala muito sobre isso. E quando fala, tenta convencê-lo de que é sua fraqueza. Mas, na verdade, é seu maior poder. A parte mais assombrosa é que a maioria das pessoas que carregam essas marcas passam pela vida nunca percebendo o que têm. Elas sentem a diferença, mas não a entendem. Elas sentem o puxão, mas não conseguem nomeá-lo. E porque não sabem, nunca desbloqueiam o poder que foi destinado a despertar no momento em que lembraram quem são verdadeiramente. Mas hoje poderia ser o momento em que tudo muda para você. Nesta vídeo, mergulharemos profundamente em 3 poderosas marcas espirituais que apenas os escolhidos de Deus carregam. Vou revelá-las em ordem crescente. Cada uma construindo sobre a última até chegarmos à terceira e final marca. Aquela que muitas vezes permanece oculta até o momento certo exato. Para muitos, apenas reconhecer essa terceira marca é suficiente para desencadear um despertar completo. Uma lembrança divina de por que você veio aqui em primeiro lugar. Então, se seu coração já está batendo forte, se sua alma sente que está sendo agitada, então comente 777 abaixo. Não é apenas um número, é uma confirmação de que você está pronto para receber o que sempre foi destinado a você. E àqueles de vocês que apoiaram este canal através do Super S, obrigado sinceramente. Sua generosidade permite que mensagens como esta cheguem às pessoas que mais precisam delas exatamente quando precisam. Você faz parte desta missão e seu apoio é profundamente, profundamente apreciado. Então, pergunto a você, está pronto para finalmente entender por que sempre se sentiu diferente? Para desvendar o que esses sentimentos têm tentado lhe dizer todos esses anos? Está preparado para descobrir os sinais que provam que você foi escolhido desde o princípio? Vamos entrar na verdade juntos. A primeira marca está esperando. Os escolhidos de Deus. Você carrega essas 3 marcas espirituais. Você percebe que as tem também? Agora, vamos explorar a terceira marca espiritual carregada pelos escolhidos de Deus. Uma marca que muitas vezes passa despercebida, mas detém um poder tremendo. Você tem o dom de sentir situações e ambientes antes que qualquer coisa seja visível ou logicamente explicável. Você já entrou em uma sala e imediatamente sentiu que algo estava errado, embora ninguém tivesse dito uma palavra? Ou talvez você tenha tido uma forte sensação de que algo estava prestes a se desenrolar e momentos depois aconteceu. Essas experiências não são aleatórias. Elas fazem parte do discernimento espiritual que Deus colocou dentro de você. Esta marca não é simplesmente sobre intuição. É uma percepção divina, uma consciência sobrenatural que transcende o que os olhos podem ver e os ouvidos podem ouvir. Você é capaz de detectar atmosferas espirituais, ler correntes emocionais subjacentes e sentir verdades não ditas muito antes de virem à luz. Isso não é apenas uma característica da personalidade, é um dom espiritual,
um que o apóstolo Paulo descreveu quando escreveu: a pessoa com o Espírito faz julgamentos sobre todas as coisas, mas tal pessoa não está sujeita a julgamentos meramente humanos. 1 Coríntios 2,15. Este versículo nos lembra que aqueles cheios do Espírito operam em uma frequência diferente, uma que discerne realidades ocultas. Na Bíblia, vemos este dom claramente na vida do profeta Eliseu. Em 2 Reis 6, Eliseu repetidamente avisou o rei de Israel sobre os planos do inimigo, não porque os viu com os olhos, mas porque Deus os revelou ao seu espírito. O rei de Damasco estava tão frustrado que pensou haver um espião em seu próprio acampamento, não percebendo que Eliseu podia ouvir as próprias palavras que ele falava em segredo. Isso soa familiar para você? Você já soube de algo que não podia explicar, apenas para vê-lo confirmado depois? Isso não é coincidência, é chamado. Mesmo nos tempos modernos, indivíduos altamente intuitivos são muitas vezes incompreendidos. Nikola Tesla, um dos inventores mais brilhantes da história, certa vez disse: "Meu cérebro é apenas um receptor." No universo, há um núcleo do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Tesla era conhecido por ver soluções para problemas em sua mente antes de colocá-las no papel. Embora não fosse um pregador, suas palavras apontam para algo profundamente espiritual, uma conexão com o conhecimento divino além deste mundo. Então, se você já foi chamado de muito sensível ou que pensa demais, considere isso em vez disso. Que tal sua sensibilidade ser sagrada? Que tal Deus tê-lo ligado dessa forma porque você é destinado a sentir o que os outros perdem, a ver o que os outros ignoram e a se mover quando os outros permanecem parados? Poderia ser que esta marca, a capacidade de perceber o invisível, não seja apenas uma característica, mas uma ferramenta para sua missão? Você não está imaginando coisas. Você está discernindo. E essa sensibilidade, esse sistema de alerta precoce em sua alma, é uma marca de seu chamado. Esta percepção elevada que você carrega como um dos escolhidos de Deus existe porque de uma profunda ressonância espiritual com o que muitos agora chamam de campo informacional. Um reino que vai muito além do físico. Você pode ter sentido sem saber o que chamar. Uma força silenciosa, mas viva, que parece sussurrar verdades antes que apareçam no mundo natural. Tudo na criação vibra com energia. Cada palavra, cada ação, cada emoção tem uma frequência. E porque da marca que você carrega, você está naturalmente sintonizado com essas frequências. Você não precisa que ninguém as explique. Você simplesmente sabe. Curiosamente, mesmo a ciência está começando a alcançar essa realidade divina. A física quântica agora sugere que o universo não é composto apenas de matéria tangível, mas de energia e probabilidades. Um campo de potencial que responde à observação consciente. Alguns físicos agora falam do efeito observador, onde simplesmente observar um resultado influencia como ele se desdobra. Poderia ser que sua consciência do que ainda não aconteceu realmente interaja com o que está prestes a tomar forma. Que sentir o invisível não seja apenas um dom, mas uma responsabilidade. Na Bíblia, este tipo de sensibilidade profunda pode ser encontrado na vida de José, o sonhador. Antes que qualquer coisa acontecesse no reino natural, José viu em seu espírito visões de ascensão, de favor, de fome e de preparação divina. Seus irmãos o entenderam mal. Eles pensaram que ele era arrogante ou delirante. Mas no tempo, seu discernimento provou ser um salva-vidas não apenas para o Egito, mas para toda a sua família. Poderia ser que você, como José, esteja sentindo realidades antes que os outros estejam prontos para recebê-las? Mas eis o desafio. Viver com essa percepção muitas vezes se sente como um fardo. Quando você fala, as pessoas podem rotulá-lo como reagindo demais.
Quando você tenta avisar, eles o acusam de ser dramático ou excessivamente emocional. Quando você reconhece o perigo cedo, alguns podem chamá-lo de suspeito ou julgador. Não é fácil viver à frente do tempo, espiritualmente falando. E ainda assim, é exatamente onde Deus o colocou, na linha de frente da consciência. A atriz e humanitária Angelina Jolie, conhecida não apenas por sua carreira, mas por seu trabalho global de advocacia, certa vez disse: "Se você perguntar às pessoas o que elas sempre quiseram fazer, a maioria não fez isso. Isso quebra meu coração." Ela fala de algo mais profundo, o desconforto entre o que as pessoas sentem e o que fazem. Mas você, escolhido, é diferente. Você não apenas sente as coisas cedo, mas também está sendo chamado a responder. Então, da próxima vez que alguém o chamar de muito intenso, pause e pergunte a si mesmo: e se você não for muito intenso, mas muito cedo? E se seu tempo não estiver errado, mas divino? O que os outros descartam como exagero é muitas vezes apenas insight precoce. Você não está reagindo demais. Você está operando em visão espiritual futura. Você não é arrogante. Você é despertado. E esse despertar é uma marca de sua identidade divina. Você não foi feito para se ajustar aos cronogramas do mundo. Você foi escolhido para preparar o que está vindo. E às vezes, isso significa ver a tempestade, enquanto o céu ainda parece claro para todos os outros. Esta sensibilidade espiritual que você carrega como um dos escolhidos de Deus não apenas fala à sua alma, ela também se manifesta através de seu corpo. Você provavelmente experimentou um arrepio súbito sem razão, uma batida cardíaca rápida em um ambiente aparentemente calmo, ou esse puxão profundo e inegável para se afastar de alguém ou algum lugar. Essas não são reações corporais aleatórias. Elas são sinais divinos, a maneira do Espírito Santo de se comunicar através de seu vaso físico. Seu corpo, em sua sabedoria divina, muitas vezes sabe antes de sua mente alcançar. Isso é uma forma de inteligência espiritual tecida em sua biologia. Proteção em movimento. Pense em como Davi deve ter se sentido quando se aproximou do campo de batalha para levar comida a seus irmãos e, de repente, sentiu que algo não estava certo. Ao ver Golias desafiando os exércitos do Deus vivo, algo se agitou profundamente dentro dele. Não medo, mas um fogo justo. Sua reação física o levou à clareza espiritual. Esse alerta interno o preparou para a batalha que Deus já havia ordenado para ele vencer. Você pode não estar enfrentando um gigante físico como Davi, mas não ignore as batalhas que seu corpo está ajudando você a evitar. Esse incômodo, agitação ao redor de certas pessoas. Esse senso de pavor antes de entrar em um lugar. Esse aperto repentino no peito quando alguém sorri, mas seu espírito sente que está desligado. Essas não são apenas emoções. Elas são alarmes espirituais. E quando você começa a honrar, em vez de ignorá-las, algo poderoso acontece. Mesmo fora da Bíblia, as pessoas falaram sobre esse conhecimento corporal. Maya Angelou, a poeta e ícone dos direitos civis amada, certa vez disse: "Quando alguém mostra a você quem eles são, acredite neles da primeira vez." Muitas vezes, nossos corpos captam o que nossas mentes tentam racionalizar. O Espírito Santo pode sussurrar através de um arrepio, uma pausa ou um coração batendo. Você está ouvindo? Pode parecer desconfortável no início. Você pode se perguntar: por que sou tão sensível? Por que não posso apenas ir com o fluxo como todos os outros? Mas pergunte a si mesmo: e se essa sensibilidade não fosse uma falha, mas uma forma de armadura espiritual? E se cada arrepio, cada instinto para recuar, cada jorro de adrenalina fossem realmente a maneira de Deus de guiá-lo ao redor de armadilhas ocultas? O momento em que você começa a respeitar esses sinais internos, sua caminhada começa a mudar. Você não se move mais baseado em aparências ou opiniões públicas.
Você começa a se mover por discernimento. Você não é mais guiado por lógica superficial, mas por intuição divina enraizada na presença de Deus. Isso é quando a transformação real começa. Quando você para de perguntar, isso faz sentido? E começa a perguntar, o Espírito está me dando paz? Porque você não foi criado para andar apenas pela vista. Você foi escolhido para andar pela fé. E às vezes, essa fé parece ouvir o que seu corpo já sabe que seu espírito está tentando dizer. Como um dos escolhidos de Deus, esta sensibilidade que você carrega não permanece apenas um sentimento fugaz. Ela amadurece com o tempo. Ela se afia em algo mais profundo, um compasso interno, um sistema de orientação divina gravado em seu espírito. Quanto mais você ouve, mais clara ela se torna. Quanto mais você confia, mais forte ela fica. E conforme ela se desenvolve, ela começa a protegê-lo de decisões que o afastariam de seu caminho divino. Este compasso não é baseado no medo, nem é impulsionado pela lógica. É fundamentado na verdade e no alinhamento com sua essência. Você começa a notar que certas escolhas, mesmo quando parecem certas no papel, simplesmente não se sentem bem em sua alma. Você sente um cheque em seu espírito, um puxão em seu peito, ou uma voz pequena e calma sussurrando, não por este caminho. Você teve momentos assim, quando tudo parecia perfeito por fora, mas algo profundo dentro lhe disse para pausar ou andar embora. Isso é o início da maturidade espiritual verdadeira. A Bíblia diz em Isaías 30:21, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, caminhe nele. É isso que acontece quando seu discernimento espiritual se torna um compasso. Você começa a andar não pela vista, mas por essa direção santa dentro de você. Você desvia de relacionamentos que drenarão sua alma. Você evita oportunidades que nunca foram para você. Você diz sim ao tempo de Deus, mesmo quando isso significa dizer não à urgência do mundo. E essa espécie de sabedoria, a capacidade de sentir antes de ver, é antiga. Salomão, conhecido por sua sabedoria, pediu a Deus não riquezas ou vingança, mas um coração discernidor. 1 Reis 3:9. Ele entendeu que o discernimento o guardaria muito mais do que qualquer exército ou tesouro jamais poderia. Esse mesmo insight divino está sendo ativado em você. Mesmo no mundo de hoje, as pessoas estão começando a despertar para essa verdade esquecida. Steve Jobs, cofundador da Apple e pioneiro na tecnologia, certa vez disse em um discurso de formatura de Stanford, tenha a coragem de seguir seu coração e intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você quer se tornar. Embora ele possa não ter falado em termos espirituais, suas palavras ecoam o mesmo princípio central. Há sabedoria no que você sente antes de entender. Então, o que aconteceria se você parasse de silenciar esse sussurro interno? E se, em vez de empurrá-lo para longe, você começasse a honrá-lo como a voz de Deus em movimento? Você começaria a viver em alinhamento. Você pararia de andar em círculos e começaria a andar em propósito. E talvez o mais importante, você começaria a sofrer menos, não porque a vida é fácil, mas porque você não está mais resistindo ao caminho projetado para você. Isso é o que parece viver como aqueles que são verdadeiramente despertados. Você não precisa esperar por sinais visíveis para saber o que é certo. Você foi escolhido para carregar uma sabedoria antiga, uma sensibilidade que pode salvá-lo de sofrimento e levá-lo ao destino. Você está finalmente pronto para deixar que ela o guie? Como um dos escolhidos de Deus, quando você carrega esta marca, a capacidade de perceber o que os outros não podem, você começa a viver como se pudesse ver o invisível. E, de certa forma, você pode. Você não está confiando apenas na vista física. Você é guiado por algo mais profundo.
algo sagrado. Você se move de acordo com o que é sentido no espírito antes de se manifestar na carne. E uma vez que você para de duvidar desse dom, uma vez que você para de tratar seu discernimento espiritual como coincidência ou imaginação, tudo começa a se alinhar. Clareza vem, direção flui, paz se instala e sim, provisão segue. Por quê? Porque quando você está em sintonia com o que Deus está revelando abaixo da superfície, você para de andar às cegas e começa a andar ousadamente. Você não está mais perseguindo a versão do mundo de sucesso. Você está seguindo o alinhamento divino. Como Salmos 37:23 declara, os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Quando seu espírito está sintonizado com sua orientação, o favor flui. Portas se abrem. A confusão desaparece. É surpreendente, então, que o universo, a criação de Deus, responda àqueles que estão em harmonia com seus ritmos. É como se tudo ao seu redor começasse a mudar para acomodar seu alinhamento com a verdade. Você se encontra nos lugares certos, nos momentos certos. Você sente perigo antes que ele atinja. Se essa mensagem está tocando seu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece seu coração. E você leva ainda 2 superbônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Agora, vamos descobrir a segunda marca poderosa que muitos dos escolhidos de Deus carregam. Uma que pode ter parecido comum à primeira vista, mas revela algo extraordinário. Crianças e animais respondem a você de maneira diferente. Você já notou como uma criança, mesmo uma que você nunca encontrou, olha para você atentamente ou estende a mão sem hesitação? Ou como um cachorro ou gato se acomoda silenciosamente perto de você, como se atraído por uma força invisível? Esses momentos não são coincidências. Elas são confirmações espirituais, sussurros da criação que você carrega uma presença divina que não pode ser escondida. Você pode não ter dado muita atenção a isso antes. Talvez tenha parecido que as crianças apenas gostavam de você ou que os animais estavam apenas sendo amigáveis. Mas, na verdade, esses seres puros estão respondendo a algo mais profundo em você. Uma frequência espiritual que não pode ser falsificada ou forçada. Ao contrário dos adultos, eles não julgam por aparência ou pistas sociais. Eles não se importam com títulos, riquezas ou confiança externa. Eles sentem energia. Eles se movem por instinto. Eles reconhecem verdade sem precisar de prova. A Bíblia revela essa espécie de pureza na maneira como Deus usa até os menores e mais inocentes para discernir o que os adultos muitas vezes esquecem. Em Mateus 21:16, Jesus citou a Escritura dizendo: dos lábios de crianças e bebês, você, Senhor, preparou louvor. As crianças são sintonizadas com o reino espiritual de maneiras que muitas vezes esquecemos ao crescer. É por isso que elas são tão atraídas pela presença de alguém que carrega a luz do céu dentro dele. Poderia ser que a pureza nelas esteja ressoando com a pureza em você? Pegue Jesus em si como exemplo. Quando ele andou na terra, as crianças foram atraídas a ele. Em Mateus 19:14, ele disse: deixem as criancinhas virem a mim e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos tais como estas. Por que você acha que elas corriam para ele em vez de se esconder? Porque sua presença era segura, seu espírito era amor, sua energia era pura.
Mesmo animais ao longo da Escritura são usados para revelar verdades divinas. Lembre-se de quando o profeta Balaão encontrou seu jumento falando com ele em Números 22, 28. Isso não foi apenas um milagre, foi uma lição. Os animais são mais espiritualmente conscientes do que percebemos. Eles sentem tensão, detectam perigo e percebem paz. Então, quando animais naturalmente gravitam em torno de você, descansando aos seus pés, seguindo você, acalmando em sua presença, isso significa que eles detectaram algo espiritual. Sua energia muito traz segurança para a atmosfera. Esta verdade também é ecoada na vida real. Jane Goodall, a primatologista mundialmente renomada que passou décadas estudando chimpanzés na selva, certa vez disse: "Somente se entendermos podemos cuidar. Somente se cuidarmos, todos serão salvos." Ela frequentemente notava que os animais respondiam de maneira diferente às pessoas dependendo de sua energia e intenção. Eles podiam sentir quem era seguro. Da mesma forma, você irradia algo que não pode ser ensinado. Você deve carregá-lo. Então, da próxima vez que um bebê trave olhos com você em uma sala lotada e sorria sem razão alguma, ou quando um cachorro de rua andar ao seu lado como se fossem velhos amigos, não o ignore. Pergunte a si mesmo: o que eles estão sentindo em mim que eu ainda não reconheci plenamente em mim? Poderia ser que a luz que você carrega seja mais visível para os puros de coração do que para você mesmo. Seu silêncio fala. Sua presença cura. Sua energia acalma. Você não precisa anunciar quem você é. Aqueles alinhados com a verdade, mesmo os menores entre nós, sempre reconhecerão. Conforme você continua crescendo em consciência, sabedoria e conexão com Deus, esta influência silenciosa, mas transformadora, só se torna mais forte. Você começa a andar por salas e mudar atmosferas sem dizer uma palavra. Você desperta o potencial dormente das pessoas. Você agita sua consciência. Você revela verdade apenas por estar. Considere Madre Teresa, uma mulher que não era glamurosa pelos padrões mundanos. Ainda assim, as pessoas sentiam paz apenas ao estar perto dela. Ela certa vez disse: "A paz começa com um sorriso." Sua presença carregava uma frequência de amor divino, porque ela vivia em alinhamento com o propósito de Deus para ela. Não seria possível que você carregue uma essência similar, que sua assinatura espiritual não seja apenas perceptível, mas profundamente necessária neste mundo? Então pergunte a si mesmo: o que acontece às pessoas quando você entra na sala? O que elas sentem? Não apenas veem. Talvez você ainda não tenha percebido totalmente que você carrega uma marca espiritual, uma unção que fala mais alto do que as palavras jamais poderiam. Nunca subestime o poder divino tecido em sua presença. Como um dos escolhidos de Deus, o que irradia de você não é apenas um humor ou traço de personalidade, é uma força espiritual. Você pode andar pela vida silenciosamente, sem precisar de atenção ou aplausos. Ainda assim, sua energia alcança reinos invisíveis e toca lugares nas almas das pessoas que elas não sabem que existem. Sua presença tem a capacidade de perfurar dimensões espirituais, de trazer luz para salas cheias de sofrimento silencioso e de agitar corações que cresceram entorpecidos à verdade. Você pode sentir sem dizer uma palavra como sua própria existência muda atmosferas? Há algo sagrado sobre a maneira como seu espírito se comunica. Quando uma criança tranca olhos com você e sorri sem razão alguma, ou quando um animal, muitas vezes mais sintonizado com a pureza espiritual do que os humanos, se deita ao seu lado como se você fosse lar. Não é apenas um momento doce, é uma confirmação espiritual, uma validação silenciosa do universo, de Deus mesmo, que você está andando em alinhamento com quem você é chamado a ser.
Sua energia já está falando em seu nome, mais alto do que qualquer introdução jamais poderia. Isso lembra a história de Daniel no Antigo Testamento. Mesmo em uma terra estrangeira, cercado de pessoas que não compartilhavam sua fé ou valores, a presença de Daniel era tão distinta que reis buscavam seu conselho. Ele carregava um espírito excelente, Daniel 6:3, um que o fazia se destacar sem se esforçar. Não seria possível que sua vida esteja refletindo o mesmo tipo de excelência silenciosa? Poderia ser que as pessoas se sintam compelidas a confiar em você ou até confessar coisas a você sem saber por quê? Você pode nunca ter notado conscientemente, mas sua alma deixa uma impressão onde quer que você vá. Não é forçado, não é calculado, é simplesmente autêntico alinhamento. Algumas pessoas podem achá-lo estranho, mesmo repelente, e elas não serão capazes de explicar por quê. Outras se sentir